Boa tarde, oitavo ano. Nesta semana, vocês vão concluir a atividade impressa sobre a Revolução Industrial. Observem que essa primeira parte sobre as etapas ou fases da Revolução Industrial, vocês já tiveram acesso. Tem uma videoaula sobre ela e tem um exercício. Então, quem já fez o exercício e já me enviou a foto, não vai precisar fazer novamente esse exercício, mas apenas quem me enviou as fotos. Quem não enviou vai responder tudo. Leiam a atividade, leiam o texto com calma e respondam as questões. Essa primeira parte vocês já tiveram acesso a ela. Essa segunda parte também, sobre o trabalhador na Revolução Industrial, na semana passada, que foi a maquinofatura, o artesanato, porque a Revolução aconteceu primeiro na Inglaterra, o que aconteceu na Inglaterra para que a Revolução tivesse força. Até essa parte vocês já viram, né? A primeira fase da Revolução Industrial, que foi no século XVIII, aconteceu na Inglaterra entre os anos de 1760 a 1850. Então, toda essa parte aqui vocês já tiveram acesso. Leiam com atenção o texto para responder. Ó, temos aqui algumas informações sobre a Revolução Industrial, né? Com a primeira Revolução Industrial, houve um grande avanço tecnológico vivido a partir do século XVIII, estabelecendo uma nova relação entre a sociedade e o meio ambiente, bem como possibilitou a existência de novas formas de produção que transformaram o setor industrial, dando início a um novo padrão de consumo. O que quer dizer isso? Que a produção, a forma como era produzida as mercadorias, sofreu uma transformação no setor industrial. E também pela quantidade, também as pessoas passaram a consumir mais, devido à quantidade de coisas que havia no mercado. Essa fase é marcada especialmente pela substituição da energia produzida pelo homem por energias como o vapor, a energia eólica, que vem do ar, e a hidráulica, da água. Teve também a substituição da produção artesanal, onde se fazia a manufatura, pela indústria ou maquinofatura. Então, substituir a produção artesanal ou manufatureira pela industrial ou maquinofatureira. E também pela essência de novas relações de trabalho. Outra mudança na sociedade foi a existência de novas relações de trabalho, surgindo uma nova classe social, o operário. As principais invenções dessa fase que modificaram todo o cenário vivido na época foram a utilização da locomotiva, né, o trem que a gente viu aí na foto, da locomotiva a vapor, o carvão como fonte de energia, o desenvolvimento da máquina a vapor e do trem para poder fazer transporte, e também foi desenvolvido o telégrafo, um dos primeiros meios de comunicação surgido para poder ter uma maior comunicação. A produção modificou-se, diminuindo o tempo e aumentando a produtividade. As invenções possibilitaram o melhor escoamento das matérias-primas, bem como de consumo, e também favoreceram a distribuição de bens produzidos. Vamos ver aqui as principais consequências da Revolução Industrial. De um modo geral, a Revolução Industrial transformou não só o setor econômico e industrial, como também as relações sociais, ou seja, a relação entre o homem e a natureza e entre o homem e o próprio homem, provocando alterações no modo de vida das pessoas, nos padrões de consumo e no meio ambiente. Cada fase da Revolução representou diferentes transformações e consequências mediante os avanços obtidos em cada período. A primeira Revolução Industrial, que é a que estamos estudando, representou uma nova organização no modo capitalista. O que quer dizer isso? Surgiu um novo sistema chamado capitalismo a partir da nova produção. Nesse período, houve um aumento significativo das indústrias de bens, como um aumento significativo da produtividade, que é a produção em tempo menor. Então, se produzia mais coisas em um menor tempo. O homem foi substituído pela máquina, saiu da zona rural para ir
para as cidades em busca de novas oportunidades, dando início ao processo de urbanização, ou seja, as pessoas estavam saindo da zona rural e indo para a zona urbana, fazendo as cidades aumentarem. A partir daí, houve um crescimento desenfreado das cidades, na marginalização de boa parte da população, porque muita gente não conseguia emprego devido à mão de obra que estava sobrando, bem como os problemas de ordem social, como a miséria, a violência, fome, problemas que existem até hoje nas cidades. Nessa fase, também a sociedade organizou-se em dois grupos. De um lado, a burguesia, do outro, o proletariado. Então, a principal mudança na sociedade foi o surgimento dessas duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. Resumidamente, a Revolução Industrial pode ser resumida em alguns pontos. Primeiro, a Inglaterra foi a nação pioneira no desenvolvimento industrial e tecnológico no mundo. Por meio da Revolução Industrial, o capitalismo consolidou-se como sistema econômico vigente. O desenvolvimento da máquina a vapor é considerado como ponto de partida da Revolução Industrial. Causou profundas transformações no modo de produção e também nas relações entre patrão e trabalhador. Durante o auge da Revolução Industrial, os trabalhadores ingleses recebiam salários baixíssimos e eram obrigados a suportar uma longa jornada de trabalho. A intensa exploração do trabalho do proletário fez com que os trabalhadores se organizassem em sindicatos. A Revolução Industrial aconteceu de maneira pioneira na Inglaterra por uma junção de fatores que englobam as grandes reservas de carvão, os cercamentos, o excedente de capital e de mão de obra existente no país. As transformações econômicas, sociais e tecnológicas proporcionadas pela Revolução Industrial divide-se em fase, segundo os avanços produzidos no campo científico e em diversas outras áreas do setor econômico e industrial. Diversas foram as consequências da Revolução Industrial. Houve aumento da produtividade, mudança nas relações de trabalho, alterações no modo de vida e padrões de consumo da sociedade. Alterou-se a relação entre o homem e a natureza. Houve avanços em diversos campos. Então, aqui finalizamos nossa atividade impressa. Vocês vão ter acesso à atividade. Na questão 1, vocês vão dizer como era a situação do trabalhador no início da Revolução, como os operários reagiram diante da exploração que sofriam. Na 3, mudou muita coisa em relação à situação do trabalhador. Na 4, vocês vão completar esse texto com as palavras que estão entre parênteses, leiam e complete com as palavras corretas. Na 5, que conquistas os trabalhadores conseguiram através da mobilização no início da industrialização. Na 6, vocês vão marcar o que é correto afirmar sobre a vida dos operários na época da Revolução Industrial. Na 7, o que foram os cercamentos. Na 8, que dois tipos de transportes foram fundamentais para a Revolução Industrial, quais os meios de transporte surgidos na primeira Revolução Industrial. Na 9, você vai ler esses dois textos, o texto 1 e o texto 2, que trata da Revolução Industrial, e vai responder, né, na questão A. Segundo o texto 1, qual a importância do uso da máquina a vapor para a Revolução Industrial? Letra B, o que significa dizer, segundo o texto 2, que com a Revolução Industrial foi iniciada uma era de produção de massa. Então, você vai ler e dizer o que significa essa era de reprodução de massa, de produção de massa. Quer dizer, a produção aumentou para dar acesso para que várias pessoas pudessem comprar o mesmo produto. Então, aumentou a produção e aumentou a quantidade das coisas que as pessoas poderiam comprar também. Na 10, vocês vão ler e marcar qual das alternativas abaixo explica o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Mais uma vez repetindo, quem fez a primeira atividade da primeira parte desse texto não precisa fazer novamente. Agora, quem não fez e não me enviou as fotos, tem que fazer as duas atividades da atividade impressa. Uma boa aula, um bom estudo e até a próxima semana.